Em nome de Jesus, eu quero te dar glórias e graças. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Amém? Glória a Deus. Creio que todos vocês já se viram hoje, então não há necessidade de se cumprimentar-se, né? Senta aí em nome de Jesus. Queridos, vocês sabem que a Bíblia, ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo, ele não veio para desfazer o velho, mas ele veio para melhorar, para consertar. Se vocês observarem o Antigo Testamento, vocês vão observar que tinha mandamentos duros, leis, regras, não era assim? Por tudo o povo era castigado. E mesmo com todas aquelas leis, o povo não melhorou. Mesmo aquelas leis duras, o povo não conseguiu ser o que Deus esperava. Aí veio Jesus. Jesus veio paz e amor. Só que Jesus veio com amor e muitos confundem isso. Eles acham, não, agora Deus entende, eu posso fazer tudo do jeito que eu quero. Só que a Bíblia diz lá no livro de Tiago que se você guardar toda a lei e você pecar num só ponto, você é culpado de toda ela. Então, nós pastores, nós deveríamos enfatizar melhor para as pessoas o que é ser obreiro. Porque as pessoas muitas vezes acham que ser um obreiro é vestir um uniforme bonitinho e estar aqui na hora do culto, né? Servir na hora do culto. Só que há todo um compromisso por trás. Eu também achava que ser pastor era só subir aqui e pregar. Mas eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ter 3 mensagens por semana, não é fácil. Há todo um trabalho, há toda uma responsabilidade. E as pessoas percebem quando o trabalho é bem feito e quando o trabalho é mal feito. As pessoas percebem quando o pastor é esforçado e quando o pastor é relaxado. As pessoas também percebem quando o obreiro é esforçado e o obreiro é relaxado. Então nós temos que parar e pensar, calma aí, o que representa a obra de Deus para mim? A obra de Deus, agora não. Você tem muitas coisas que você considera tão importantes quanto a obra de Deus. Mas depois que você morrer, quando você passar dessa vida para outra, você vai perceber que essa era a única coisa importante. Que o casamento vai ficar para trás. Lá no céu não tem filho, não tem neto, você sabia dessa? Lá no céu a sua casa que você tanto sofreu para construir não vai valer de nada. O seu estudo, a sua faculdade, a sua graduação, pós-graduação, especialização, isso só tem valor aqui na terra. Você está dando para entender. Depois que morrer não vale mais nada. A gente vai perceber que nós poderíamos ter feito muito mais para Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse, eu considero todo o conhecimento, tudo que eu adquiri aqui, o nome, o prestígio, as posições, eu considero tudo isso como esterco, só por causa da sublimidade, para ganhar a Cristo. Então, vocês são privilegiados em fazer parte da obra do Senhor. É um privilégio. Só que isso deixa de ser uma bênção quando se torna um peso. Quando tudo é mais importante do que o meu chamado. Então, eu estava até comentando com a pastora Wanda. É claro, tem muitos irmãos que trabalham, tem muitos irmãos, por exemplo, uma das irmãs aqui, ainda não gravei o nome, não sei se foi a irmã Lourdes, acho que foi, acabou de morrer o irmão dela agora à tarde, é claro, tem que ir, né? A pastora Wanda mesmo, estava tudo preparado, a mãe dela passou mal, teve que levar na farmácia, medir pressão, passando mal, tinha uma encomenda de salgado. Tem muitas coisas. Só que nisso tudo, não estou falando da parte dos obreiros, não.
Mas isso tudo é espiritual. O inimigo não nos quer na obra. O inimigo não quer vocês aqui. O inimigo não quer que você cresça no Evangelho. O inimigo quer que você seja apenas um membro. Afinal de contas, um membro eu vou no dia que eu quero, eu vou na hora que eu quero. É muito fácil ser membro. Só que se Deus deu uma chamada para nós, nós não podemos fugir da nossa chamada. Eu pregava aqui na quarta-feira e eu entrei na história de Jonas. Quem lembra de Jonas? Deus deu um chamado para ele, meu irmão. E o Jonas quis fugir do chamado e nós sabemos as consequências. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, não, mas eu sou gago. Ô Moisés, quem fez a língua? Quem fez aí o mudo, o gago? Sou eu, rapaz. O Jeremias falou, não, mas eu sou uma criança. Deus disse, não digas que és uma criança, que eu colocarei a palavra na sua boca. Então, se Deus, como prega o missionário, se Deus dá chamado, Ele dá também as ferramentas. Ele nos dá as condições para nós desempenharmos o nosso chamado. Agora, eu posso falar para vocês uma coisa que eu aprendi cedo, graças a Deus. O meu sucesso lá fora, ele está condicionado ao meu chamado espiritual. A minha saúde, a minha paz, a minha prosperidade, a minha felicidade familiar está relacionado à forma como eu desempenho esse chamado que Deus me deu. Se eu desempenhar bem o meu chamado, a minha vida lá fora vai ser um sucesso. Onde eu colocar a palma da minha mão, a planta do meu pé, eu vou prosperar, eu vou me sobressair mais do que os demais. Mas se eu não valorizar a chamada que Deus me deu, se eu desprezar a chamada, olha para Jonas, tempestades virão sobre mim e sobre quem estiver ao meu redor. Se eu estiver dentro de um carro, vai vir tempestade sobre esse carro. Se eu trabalhar numa casa de família, vai vir tempestade sobre essa casa. Porque eu estou desprezando o meu chamado. Então, amados, o bom de nós vivermos na nova aliança é que Jesus não nos obriga a nada. Ele nos deu livre-arbítrio para nós sermos o que quisermos. Se eu quiser largar o meu pastorado e voltar a tocar o forró lá, ninguém impede, nem Deus. Só que a bênção dele fica aqui. Quem está entendendo? A bênção de Deus para mim, Rony, está aqui, ó, dentro do meu chamado. Não nessa igreja, mas me refiro dentro da minha chamada ministerial. Se vocês entenderem isso, vocês vão ser um sucesso. Vocês vão ser uma bênção. Se você fala assim, eu faço a obra aqui e Deus não me retribui, não me abençoa em nada. Calma aí. Então, um dos dois está errado, ou Deus ou você. E eu nunca vou crer que é Deus, porque Deus é fiel. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Jesus entendeu isso. Eu tenho uma mensagem para você, cujo título é Aceitando a Vontade de Deus. Você tem aceitado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito como Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade? Porque tem que ver se nós estamos aqui, como eu preguei mês passado, procura apresentar-te a Deus. Tem que ver se nós estamos aqui servindo a Deus ou a homens. Eu gosto de ser obreiro porque eu quero que o povo me veja. Eu gosto de tocar porque eu quero que o povo me veja. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de pregar, eu gosto de ficar no balcão, eu gosto de ser visto. Será que é por isso que nós estamos aqui? Ou será que nós estamos aqui porque nós queremos servir a Deus? Será que Deus é o primeiro mesmo na nossa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas? Será que quando eu lavo um banheiro, eu limpo o chão, eu faço realmente para Deus? Será que eu faço com amor? Ou eu vou fazer murmurando? Jesus, Filho de Deus, Ele veio aqui e Ele não fez a vontade dEle, Ele fez a vontade do Pai. Então nós começamos lá em João, capítulo 19. Isso. Aos obreiros que vão nos assistir depois, pega a Bíblia, acompanha, tá?
Nós não estamos servindo a pastor, nós estamos servindo a Deus. É claro que Deus levanta pastores na nossa vida, coloca homens de Deus na igreja. Às vezes gostamos mais de um, menos de outros, mas nós temos que gostar de Deus. Nós temos que servir a Deus, amém? João 19, quem achou, diga amém. Nós vamos ler aí, a partir do versículo 1. David, pega água para mim, né? João 19, versículo 1, vamos ler? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Jesus apanhou, sofreu. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: O que eles disseram? Crucifica-o! Olha a exclamação: Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? 11, respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima do céu não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém, pessoal? Só até aqui tá bom. O Filho de Deus, Jesus, o Cristo, se submetendo a um mortal, o divino, o imortal, se submetendo a um mortal, Pilatos, por obediência a Deus. Porque Jesus entende que tudo aquilo faz parte do plano de Deus, da missão que Deus lhe deu. Quando o pastor convoca os obreiros, quando o pastor dá uma direção, isso faz parte do plano de Deus para a nossa chamada ministerial. Se Jesus se rebela contra Pilatos, Jesus estaria se rebelando, na verdade, contra o plano de Deus para a vida dele. Jesus disse: Nenhum poder você teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Ô pastor Rony, sabe por que você é meu pastor? Porque Deus te colocou aqui. Eu não te obedeço porque eu gosto, ou tenho medo, ou acho que devo ou que não devo. Eu vou te obedecer porque eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui faz parte do plano de Deus. Quem está entendendo? Se você entender que cada irmão que está do seu lado faz parte de um quebra-cabeça, faz parte de um corpo. Um corpo, ele não tem só olho, ele não tem só ouvido, ele não tem só mão, ele tem as pernas, ele tem um conjunto de órgãos que formam o corpo. Então, um conjunto de pessoas, não é verdade? Todos são importantes. Ah, mas eu fico lá em cima na escolinha e ninguém me vê. Deus te vê. Você é importante. Quem limpa aqui é importante. Quem vai estar lá no computador, quem vai estar no balcão, quem limpou o banheiro, quem toca a bateria, quem toca a guitarra, o contrabaixo, o teclado, quem prega, quem fica na portaria só colocando um álcool, medindo a temperatura, todos são importantes. Só que você precisa entender que você está dentro de um plano. E se você não trabalhar bem, imagina que uma perna minha trava, ela vai atrapalhar o corpo.
Quem já percebeu quando faz um corte no dedo mindinho, atrapalha toda a mão? Quem já percebeu? Então, se você que faz parte desse corpo, você que é obreiro e me assiste, se você não funcionar bem, não fizer o seu chamado funcionar bem, ao invés de ajudar esse corpo, você vai atrapalhar. Jesus poderia ter se irritado, aqueles soldados nojentos, brutos, ignorantes, fincaram uma coroa de espinho na cabeça dele e batiam com a cana, com um pedaço de pau. Você já pensou? Você aguentaria isso por amor ao plano de Deus para a sua vida? Jesus poderia dizer, basta, eu não aguento mais. Cuspiam nele, rasgavam a barba dele, colocaram um manto de púrpura e riam dele, és tu o rei dos judeus? Rei dos judeus, e debochavam dele. Olha o que Jesus suportou para fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus suportou para cumprir o plano, cumprir a missão de Deus para a vida dele. Quem está entendendo onde o Espírito quer nos levar nessa noite? Quantas pessoas não entenderam o plano e saíram da igreja? Não aguento, não me submeto. O Pilatos disse, não falas a mim? Não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Jesus disse, amigo, esse poder que você tem, foi Deus que te deu. Você está sendo uma pecinha no quebra-cabeça de Deus. Quem está entendendo? Jesus entendeu isso. Então, é lógico que Pilatos estava investido de poder e autoridade, poder constitucional, que lhe é concedido por Roma. Sim, Pilatos quer que Jesus abra a sua boca e se defenda, mas o Senhor Jesus continua calado. Mas Pilatos insiste com Jesus, não falas a mim? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Vamos ler de novo o versículo 10, vamos ler? Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? 11, respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, pecado tem, no caso os fariseus. Amém, pessoal? Pilatos não vê crime algum em Jesus e está de fato empenhado em soltar o Senhor. E mais empenhado ainda ele ficou quando sua esposa lhe falou, eu tive um sonho com esse justo essa noite, e neste sonho eu muito sofria por causa dele. Meu marido, ouça este conselho, não entres na questão desse justo. A mulher dele teve um sonho com Jesus, ela sabia que Jesus era justo. Ela disse, meu bem, por favor, não entra nessa questão não, seja justo, não ajuda esses homens a crucificá-lo não, porque não, você vai ter culpa no sangue dele. Em outras palavras, ela queria dizer isso, né? E Pilatos temeu muito. Ele não gostava nem um pouco dos fariseus. Ele tinha ódio do sumo sacerdote Caifás. Ele tinha um verdadeiro desprezo pelo povo judeu. Ele achava que eles viviam uma falsa religiosidade. Amados, será que nós não estamos também como os fariseus? Os fariseus serviam a Deus só de aparência. Os fariseus, eles não tinham amor pela obra, amor pela palavra. Era tudo fachada. Será que nós não estamos fazendo a obra? E é claro, não aponto o dedo para ninguém, tem muitos que estão me assistindo aqui, tá? Posteriormente por essa live aqui. Será que nós não estamos fazendo a obra de fachada? Será que nós não estamos fazendo a obra só por obrigação, só porque afinal de contas o que vão pensar de mim se eu entregar a minha farda, entregar o meu uniforme? Será que eu estou de coração aqui? Será que eu estou dando o meu máximo? Ou será que eu quero aplausos, quero ser visto? Porque a Bíblia diz que os fariseus gostavam de vestir roupas com largos filactérios e gostavam de ser vistos, ser reverenciados. Tem pessoas que gostam disso aqui, ó. Tem pessoas que gostam de elogios. Tem pessoas que querem ser apreciadas, se sentir importantes.
Será que nós não somos meros fariseus, que só gostamos de fazer aquilo que é visto, né? Se fosse para me pregar ali no lugar do pastor, até queria, mas lavar banheiro, eu não. Eu não. Lavar banheiro, eu não. Cuidar de criança, eu não. Olha aí, no dia da festa, eu tenho que ficar lá em cima escondida. No dia da festa, eu queria estar aqui para o povo me ver, participar. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Cada um tem um chamado, é ou não é? Quem que suporta o maior peso no seu corpo? Os pés. É ou não é? Talvez a melhor parte são os olhos, não sei. Então, amados, Jesus, ele está dentro do plano de Deus. Ele entende que tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Olha o que eu aprendo mais aqui, amém? Ele achava que eles viviam uma falsa religiosidade. Não conseguia entender o porquê de tanto ódio por um homem que só fazia o bem. Pilatos chegou até a escolher um outro prisioneiro para oferecer em troca por Jesus. Ele escolheu o pior de todos, Barrabás. Eu vou pegar um prisioneiro bem ruim, um bem terrível, porque pode ser que eu escolhendo, eu colocando como opção Barrabás, e eles tendo que escolher entre Jesus e Barrabás, é claro que eles vão escolher soltar Jesus. Jesus nunca fez mal para ninguém. Mas eles eram falsos religiosos. Eles não tinham amor pelo próximo, coisa nenhuma, eles tinham maldade no coração. E aí eu aprendo mais aqui, amém? Pilatos achava de fato que eles escolheriam o terrível Barrabás e perdoariam o justo Jesus, que nunca matou, nunca roubou, que vivia sempre fazendo bem. Pilatos achou que aquela causa seria fácil de resolver. Quem seria louco de liberar um terrorista como Barrabás e deixar preso um homem santo como Jesus? Mas o povo, influenciado pelos fariseus, cuidado. O povo, aquelas mesmas pessoas para quem Jesus multiplicou pães e peixes, aquelas pessoas a quem Jesus curou, que viram tantos milagres, se deixaram ser influenciados pelos fariseus. Cuidado para você não estar sendo influenciado no seu ministério por fariseus. Pessoas que não têm Deus, não têm amor no coração, mas que vivem cutucando. Irmãos, eu assisti um pedaço daquela novela lá do Gênesis, lá, não sei se alguém aqui tem assistido, e aí na caravana de Abraão, o Satanás se infiltrou lá. É claro que é fictício, eles criam para dar uma emoção. Mas o diabo é daquele jeitinho, irmãos, é o tempo todo cutucando, é o tempo todo lançando a semente da maldade, a semente da discórdia, é todo tempo. Viu aí? Fica a cara desse pastor, não? Não concordo, não. O que esse pastor está dizendo aí não está certo, não. E esse tipo de fariseu vai só contaminando, vai só contaminando. Quem é bobo e não tem o Espírito Santo, dá ouvidos. Você vê que lá na caravana, quando o Satanás lá, ele cutuca uma pessoa, obedece, a pessoa se deixa levar. Cuidado. Aquele mesmo povo para quem Jesus multiplicou pães e peixes, a quem Jesus curou, pregou para eles, agora estão se deixando ser influenciados por um grupo de fariseus que nem amor a Deus tem, que nem temor de Deus tem. E agora os fariseus vão gritar, crucifica, vamos. E o povo, irmão, que recebeu bênçãos de Jesus, crucificam, crucificam, crucificam. E outros falam, pode matar, mata, mata. Nós temos que ter cuidado, senão o espírito do fariseu, que é Satanás, ele pode influenciar o nosso ministério, e você pode se esfriar, se deixar esfriar, e aí no dia do grande julgamento, ao invés de um galardão, talvez vai receber o quê? Um castigo, um puxão de orelha. Pelo menos é assim que eu enxergo. Mas o povo, influenciado pelos fariseus, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos dizia, mas o que foi que ele fez? Eu não vejo nele crime algum.
e o povo cada vez mais gritava: crucifica-o, crucifica-o. O povo não sabia nem o que estava fazendo. Então Pilatos submeteu Jesus a um duro castigo, e ele apanhou sem limites, sofreu o maior flagelo que poderia ser aplicado a um ser humano. Jesus foi escarnecido e zombado, colocaram nele uma coroa de espinhos, e mesmo assim ele não reclamou, não abriu a boca. Como que alguém pode apanhar tanto, ser escarnecido e zombado, e não abrir a boca para tentar se defender, para proferir uma só palavra? Jesus aceitava a vontade de Deus. Jesus aceitava a direção de Deus. Jesus sabia que até aquelas chicotadas faziam parte do projeto de Deus. Entenda o que Deus está fazendo. Deixa Deus usar você no plano dele, amém? Após toda aquela tortura, Pilatos olha para Jesus e pensa: com certeza, agora eles irão ver que ele levou um grande castigo e irão mandar soltá-lo. Mas antes disso, Pilatos vai conversar outra vez com Jesus e tentar convencê-lo de que ele pode soltá-lo, se Jesus assim quiser. Mas Pilatos fica perplexo. Jesus está horas de boca fechada e nada fala. Pilatos lhe faz perguntas, mas ele não lhe responde nada. Quem, numa situação como essa, não gostaria de se justificar? Qualquer um no lugar de Jesus, qualquer um de nós, até eu, nós nos justificaríamos, para não ter que sofrer aquilo tudo. Qualquer um gostaria. Mas por que Jesus não vai se justificar? Qualquer um gostaria de abrir a própria boca para expor os seus argumentos. Pilatos está dando a Jesus toda a oportunidade de conseguir a sua própria absolvição. Só que Jesus não quer ser absolvido. Jesus quer ser crucificado. Como é que pode, hein? Por isso que chama a paixão de Cristo. O governo romano jamais condenava alguém sem que antes lhe desse o direito de defesa. Isso nós vemos no livro de Romanos, através do julgamento do apóstolo Paulo. Mas sabe por que Jesus não abriu a sua boca? Porque qualquer palavra poderia absolvê-lo. E ele não queria ser absolvido. Ele queria ser condenado. Ele queria morrer por nós. Ele queria derramar o seu sangue, pois ele entendia que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Aceita. Se o pastor marcar uma vigília, poxa, Deus quer que eu esteja nessa vigília. Se o pastor marcar uma reunião de obreiros, Deus quer que eu esteja nessa reunião de obreiros. Se o pastor marcar uma oração, Deus quer. Nós marcamos a oração aqui de 6h20 da manhã até 6h40. Não, mas o pastor disse que pode chegar até 6h30. Eu não vou chegar a 6h30, eu vou chegar a 6h20. Porque se fosse para ganhar dinheiro, eu chegaria a 6h20. Se fosse para eu passar num médico que tivesse que ser 6h20, eu chegaria a 6h10. Às vezes nós damos menos importância a Deus do que ao dinheiro. Irmão, se fosse para ganhar dinheiro, com todo respeito, era mais fácil alguns irmãos desfazerem outros compromissos do que desfazer esse. Se fosse para ganhar dinheiro lá em cima do monte, sábado passado, muita gente tinha ido. Mas não é para ganhar dinheiro, é para orar. E a oração eu posso orar na minha casa. Mas e se o plano de Deus é que a gente vá orar lá? Nós temos que entender o plano de Deus. O que Deus quer de mim? Jesus, ele não quer ser absorvido, ele quer ser crucificado, porque ele sabe que a crucificação dele vai gerar salvação para outras pessoas. Através do sofrimento dele, através desse nosso compromisso, vidas serão alcançadas, vidas serão abençoadas. Poxa, nessa reunião mensal, uma vez por mês, o pastor vai tratar de assuntos que vão melhorar o nosso trabalho, que vão melhorar a nossa harmonia, que vai fazer a casa andar melhor. Mas eu não acho que é importante. Mas não é o que eu acho, é o que Deus acha, é o que o Espírito Santo acha, que faz a diferença. Amém, pessoal? Versículo 10, ele pergunta de novo: não falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar?
Respondeu Jesus: nenhum poder terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Então Pilatos está insistindo com Jesus, tentando de todas as formas possíveis levá-lo a se justificar. Jesus, logo em seguida, lhe dá uma resposta que mostra que ele estava bom e lúcido, consciente de tudo o que estava acontecendo. Jesus disse: esse poder que você tem aí, meu amado, foi o meu Pai que te deu. Ô pastor Rony, quem te colocou nesse altar aqui na direção dessa igreja não foi o pastor Paulo Sabino, foi Deus. O pastor Paulo Sabino é um instrumento de Deus, ele foi guiado por Deus. Olha quantas igrejas nós temos no estado de Minas. Nunca pensei, para dizer que nunca pensei, quando eu era regional em Contagem, tinha um irmão que morava, um irmão da nossa igreja que morava aqui acho que é Veneza, acho que é no Veneza. E uma vez eu vim visitar a casa dele. Ele falou: se um dia o senhor for ser pastor em Ribeirão das Neves, eu vou congregar lá com o senhor. A única vez que eu pensei, aí eu pensei, Ribeirão das Neves. Olha como é que Deus faz. Mas até eu estar aqui é uma direção de Deus. Vocês serem obreiros, uma direção de Deus. Tudo é direção de Deus. Repito, nós fazemos parte de um quebra-cabeça, da engrenagem de um relógio. Já viu aqueles relógios de engrenagem de corda? Se faltar uma engrenagenzinha daquela, não é que vai atrasar, não, é que vai parar de funcionar mesmo. Você faz parte. Amém, pessoal? No versículo 11, Jesus disse, versículo 11, respondeu Jesus: nenhum poder teria sobre mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém, pessoal? E aí eu aprendo mais. Jesus sabe que aquilo que está acontecendo com ele não é obra do acaso, que o Pai estava no controle de toda aquela situação. Veja que Jesus tinha todo o poder de intervir nos acontecimentos, mas ele humildemente, sendo rei, se submete a um governador, por entender que tudo aquilo fazia parte do plano e da vontade de Deus. Por favor, nunca se rebele contra um pastor, nunca se rebele contra a direção de um pastor. A Bíblia diz que a rebeldia, que é o não querer obedecer, que é o dizer assim, ele falou para fazer assim, mas eu faço assim, isso é rebeldia. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O crente rebelde, o pastor rebelde, o obreiro rebelde, é a mesma coisa do macumbeiro diante de Deus. Um macumbeiro e um rebelde é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Deus ouve oração de um macumbeiro? Deus vai atender? Não vai. Aí por isso que você vê pessoas dentro da igreja, pastores, obreiros, eu me ponho no meio. Você vê uns que decolam e outros que nunca saem do lugar. Não estou me referindo a provações, não, porque provações todos nós passamos. Amém, pessoal? Davi foi perseguido, José foi lançado na prisão, Daniel foi lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jesus aqui está sendo chicotado, não estou falando disso. Eu e você, uma hora ou outra, vamos passar lutas, provações, a nossa fé vai ser testada. Eu me refiro a pessoas que a vida delas não tem alegria, não tem sucesso. A vida delas é uma vida triste. Todo mundo consegue, a pessoa não consegue. Mas por quê, meu Deus, por quê? Eu sou um pastor, eu sou um obreiro, Deus, por que para mim não dá certo? Será que nós estamos dentro do plano de Deus? Será que nós estamos nos sujeitando a Deus? Eu preguei há poucos dias aqui, vai lá comigo, não fecha João não. João é o nosso texto base. Vai lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Preguei há poucos dias esse versículo. Tiago 4. Quem achou, diga amém. Versículo 7, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, pessoal?
Então todo mundo, principalmente nós, pastores, obreiros, queremos ver o diabo saindo do nosso caminho. Queremos ver o diabo fugindo da nossa frente. Só que ele está dizendo que o diabo só vai fugir, só vai sair do caminho daqueles que se sujeitam a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É pegar a minha vontade, colocar de lado, e pegar a vontade de Deus e trazer para a minha vida. Eu penso que deve ser assim, mas como que Deus pensa que deve ser? Quem está entendendo? Vou repetir, eu acho que deve ser assim. Mas o que Deus pensa? Como é que Deus diz? Como é que Deus quer? Se você é um obreiro, é um pastor, que você não consulta a vontade de Deus, que você não anda no plano de Deus, você vai orar e o diabo não vai fugir de você. O diabo não vai sair do seu caminho. Satanás vai ser sempre uma pedra no seu caminho, sempre um obstáculo na sua vida. Então ele diz, sujeitai, você quer que o diabo fuja de você? Sujeite-se, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem obreiro que se pôr a mão para expulsar um demônio, o demônio não vai sair. Você, que quer me expulsar? Já vi isso. Uma vez eu vi um pastor, que ele foi tentar expulsar um demônio, mas não era para libertar a pessoa, era para se exibir para a igreja. Ele queria mostrar que ele era o tal. Irmãos, era uma jovenzinha magrinha, um obreiro nosso, levou essa moça, a moça estava na faculdade e ela do nada começou a ficar perturbada. Não estudava mais, andava. O irmão convidou o pai dela para trazer ela na igreja, sentou assim na primeira cadeira. Aí o irmão deu a Bíblia para ela ler, apesar de meio perturbadinha, mas ela ainda entendia as coisas. E ela sentadinha com a Bíblia e o pastor pregando, daí a pouco manifestou o demônio dela. E jogou a Bíblia, bateu no teto assim. Aí o pastor pregando, ele não quis interromper a mensagem, foi lá, expulsou, voltou a pregar. Quando foi no final do culto, a igreja estava cheia nesse dia, ele quis mostrar o seu poder. Quem está entendendo? Porque não é o nosso poder, é o poder de quem? Eu não tenho poder para expulsar demônio, eu expulso no nome de Jesus. Igreja, não vai embora não, volta aqui que eu vou mostrar algo para vocês, calma aí. Aí mandou a moça na frente, vou mostrar algo para vocês, pombagira, demônio e tal, e chama, irmãos, o demônio manifestou, jogou esse pastor no chão, subiu em cima do pastor, cravou a mão aqui no músculo dele, aqui no braço, aqui, e esse pastor gritava, ai, solta a minha carne, e doendo mesmo. Aí veio um obreirinho, simplesinho o obreiro, demônio, em nome de Jesus, sai de cima do pastor, solta a vida dele, sai dessa moça agora. O demônio saiu. Por que o demônio obedeceu um obreiro bem simplesinho e não obedeceu o pastorzão? Ei, irmão, não é a minha pessoa. A unção de Deus não se compra, quem está entendendo? A unção de Deus se adquire. O Espírito Santo não habita em qualquer coração. Coração rancoroso, maldoso, rebelde, irado. O Espírito Santo não habita nisso, não. Você vê, da primeira vez que o pastor foi expulsado, ele obedeceu. Mas no momento que ele quis se exibir para o povo, o demônio não obedeceu ele não, meu filho. Por quê? Porque naquela hora o Espírito Santo saiu dele. E um obreirinho cheio do Espírito Santo, simplesinho, foi lá, pôs a mão e expulsou. O diabo conhece quem é de Deus e quem não é. O diabo conhece o meu coração e o coração de cada um de vocês, dos que me assistem também. Quem está entendendo? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Amém? Então Jesus tinha todo o poder de intervir nos acontecimentos, mas ele, humildemente, sendo o rei, se submete a um governador, por entender
que aquilo fazia parte do plano de Deus. Amém, pessoal? Quem crê que Deus está no controle da sua vida, você crê? Você crê que Deus está no controle? Eu creio. Porque se você não acreditar nisso, você nem salvo não é. Uma pessoa que não dá o controle da sua vida, que não crê que Deus está no controle, nem salvo é não. Não é porque você congrega numa igreja. Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, completa aí, entrará no reino do céu, meu filho. Você acha que todo mundo que frequenta a igreja vai para o céu? Ele diz, naquele dia muitos hão de me dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilha. Ele vai dizer, aparta de mim, eu nunca te conheci. Sabe por quê? Presta atenção. Como é que eu posso falar para você? O que é mais importante para mim, o copo ou o que está no copo? O que está no copo, vou beber, ó. Se não tiver esse copo, eu uso outro. Ei, para eu beber água, se não tiver esse copo bonito aqui, não tem problema, a gente pega um de plástico, pega uma vasilhinha, não é? Pega até uma cuia, quem já morou no interior, bebia água na cuia, né? O que vale é a água. Se não tiver esse pastor aqui, tá cheio de pastor aí melhor do que eu, ó. Tá cheio de pastor 1000 vezes melhor do que eu. Você acha que se você deixar de ser obreiro, a obra de Deus vai parar aqui em Ribeirão das Neves? Vai parar aqui? Você acha que Deus liberta uma pessoa por minha causa? Para eu me engrandecer? Não, não. Deus me usa para curar e libertar uma pessoa, não por mim, mas pela necessidade da pessoa. Quem está entendendo? É pela necessidade. Se eu não entender isso, nem salvo eu sou. Amém? Porque se você não acreditar nisso, você nem é salvo. Pois não anda dentro do plano de Deus. Você é o tipo de pessoa que faz tudo o que dá na telha, né? Não se importando com a opinião e vontade de Deus. Eu vou na reunião se eu quiser. Eu vou no culto se eu quiser. Eu participo dessa oração que o pastor colocou de 6h20 a 6h40. Se eu quiser, eu participo. Se eu não quiser, eu não participo. Quero ver quem vai fazer eu participar. Você pode dizer, quero ver quem vai fazer eu participar. Mas quero ver quem vai me colocar no céu também. Então você é dono do seu nariz, isso é óbvio. Você tem livre-arbítrio, isso é óbvio. Mas para você ir para o céu, você tem que entrar dentro do plano de Deus, tem que aprender a dizer sim, Senhor, tem que se submeter a Deus. Se você não se submeter, você não vai ter a salvação. Você não vai ter autoridade para expulsar demônio. Uma das coisas que eu mais amo, que eu mais sinto prazer em orgulho de pertencer a Cristo, é poder expulsar um demônio. Dizer assim, demônio, sai da minha vida. E ele ter que sair. É o maior orgulho que eu tenho. Para mim é melhor do que ter dinheiro, é melhor do que ter um carro. É eu dizer assim, demônio, tira a mão do meu filho, tira a mão da minha esposa, sai da minha casa. É eu mandar e ele obedecer. Só que para que um demônio me obedeça, primeiro eu tenho que obedecer a Deus. Quem está entendendo? Não, mas eu sei mais do que esse pastor. Mas Deus colocou o pastor. Enquanto Moisés está vivo, Deus nunca falou com Josué. Lê lá. Enquanto Elias está aqui nessa terra, Deus nunca falou com Eliseu. Enquanto Saul está vivo, Davi não reina, Davi está perambulando por aí. Porque Deus não pula hierarquia. Deus não pula hierarquia. Deus não faz o servo ser maior do que o seu senhor. Servo tem que obedecer. Se eu não obedeço ao pastor que Deus pôs na minha igreja, como que eu vou obedecer a Deus? Jesus se submete a Pilatos, porque ele entende que aquilo faz parte do plano de Deus. Então é bobagem continuar orando, Pai, seja feita a tua vontade. Mas e se a vontade de Deus é que você obedeça ao pastor? É que você se submeta? Não, eu obedeço a Deus, a pastora eu não obedeço não. É bobagem. Não, o pastor falou aí de uma oração aí,
não quero, não vou fazer. Então é bobagem continuar dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. É bobagem. Jesus, o Filho de Deus, se submetendo a Pilatos, o governador. Por quê? Porque Jesus entende que Pilatos está naquele negócio. Jesus entende que aquilo é vontade de Deus. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Vai para Mateus capítulo 12, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Diga graças a Deus. Então a família de Jesus, em outras palavras, ele está dizendo, a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu só ando com gente que faz a vontade do Pai. O que ele está dizendo? Que Maria e os irmãos dele não estavam fazendo a vontade do Pai. O povo idolatra muito Maria, mas se Maria estivesse fazendo a vontade de Deus, ela estaria ali do lado de Jesus. Vai lá, Jesus, expulsa daí que eu expulso de cá. Prega daí que eu prego de cá. Não, ela nem entrou dentro. Ela nem entrou. E o povo deixa de adorar Jesus para adorar Maria, né? Então, em alguns momentos na tua vida, você pode até achar que alguns acontecimentos são obras do diabo, que é coisa do homem, estou sendo perseguido, esse pastor não gosta de mim, que são pessoas que não gostam de você, que é um complô armado para te destruir. Mas ainda que seja uma injustiça, saiba que, se Deus está no controle de sua vida, você não pode perder a tua fé. Quem lembra de Miriam, que ficou leprosa? Quem lembra? Se eu não me engano, é Números capítulo 12. Miriam se juntou com Arão para criticar Moisés, ficar falando pelas costas de Moisés, inflamando um e o outro. Moisés era o pastor deles. Veio uma lepra sobre a vida de Miriam. Ficou leprosa. Quem foi orar por ela? Moisés. Deus só aceitou a oração de Moisés. Eu não concordo com o Senhor, então ora a Deus. Se você não concorda, ora a Deus. Ou entrega o chamado, senta, vai ser um bom obreiro. É o conselho que eu dou para vocês. É o conselho que eu dou para vocês. Então entenda isso aqui que tem acontecido, essa obra faz parte do plano de Deus para todos nós. Amém, pessoal? Já estou chegando na metade aí, diga amém. Então eu vou repetir isso daqui, para você não achar que eu fiz o esboço agora. Esse esboço está lá no meu grupo de esboços que eu tenho, e essa mensagem aqui, se eu não me engano, é de 2012. Tá? Eu escrevi essa mensagem aqui quando eu era auxiliar na sede em Fortaleza, uma época lá, tá? E eu deixei assim, em alguns momentos na tua vida, você pode até achar que alguns acontecimentos são obras do diabo, que é coisa do homem, que são pessoas que não gostam de você, que é um complô armado para te destruir, mas ainda que seja uma injustiça, saiba que é Deus que está no controle da sua vida. Deus permite que sejamos injustiçados. Daniel foi lançado na cova dos leões por injustiça. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo por injustiça. José foi lançado na prisão por injustiça. Mas Deus não estava com eles ali, não? Estava. Deus está no controle da sua vida. E por isso você não pode perder a sua fé. Desde o dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus? Deixa eu ver. Entregou mesmo? Desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, é Ele quem está no controle dos acontecimentos. E o diabo não pode interferir. Ele pode até tentar usar pessoas, mas Deus vai moldando. Aquela prisão beneficiou José, contribuiu para o crescimento. Tudo que acontece na minha vida, no meu ministério, na sua vida, no seu ministério, está contribuindo para o seu crescimento espiritual.
até as coisas ruins, amém, pessoal? O diabo pode até tentar tocar, mas terá que ser com a permissão de Deus. Diga comigo, nada acontece por acaso. E não acontece mesmo, não. Se algo está dando errado na sua vida, não fique reclamando, praguejando, acusando os outros, um e outro, achando que é coisa do coração do homem. Porque com certeza Deus está no controle de tudo, amém? Se você é propriedade exclusiva de Deus, como que Satanás ou qualquer homem pode estar controlando a sua vida? Você deu a vida para Jesus? Eu dei a minha. Então ele está no controle. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Se algo está acontecendo em sua vida, saiba que por trás disso tem a mão de Deus. E se rebelar contra isso, é se rebelar contra Deus. Se o pastor determinou um horário da oração, um dia, um sábado por mês, custa para nós fazermos uma reunião como essa. Pode crer que esse pastor está na direção de Deus. É direção de Deus. Se rebelar contra isso, não concordar com isso, é não concordar com a direção de Deus. Por isso que Jesus foi naquela sessão de tortura e não abriu a boca. Por isso que ele está calado, pois ele entende que Deus está ali com ele e tudo ali é permissão de Deus. Jesus estava lúcido o suficiente para respeitar aquela autoridade, ainda que fosse mais fraca do que ele. É impossível você ser um cristão, filho de Deus, filha de Deus, se você não tem a humildade de se sujeitar a uma autoridade constituída por Deus. Se você é do tipo que sai murmurando, retrucando, reclamando, que bate de frente, que sai questionando a autoridade do pastor, do ministro, daqueles que Deus constituiu dentro da igreja para governá-la. Se você é desse tipo, do tipo que o pastor fala uma coisa no púlpito e você fala outra coisa lá atrás, então você está longe de ser um cristão, alguém que se parece com Cristo, porque Cristo não murmurou, Cristo não retrucou, Cristo não ficou lá falando. Eu estou me lembrando, eu preparei essa mensagem porque eu era o líder dos obreiros lá na sede estadual. E eu lembro que nós tínhamos lá uns 80, 90 obreiros. E assim como aqui, também tinham pessoas que às vezes achavam que algumas diretrizes não eram boas. Irmãos, se nós formos fazer a vontade de cada um, não vai ter igreja, vai dar bagunça. Tem que ter um na frente. Tem que ter um a quem Deus guia para levar o rebanho. Amém, pessoal? Você é desse tipo? Que sai retrucando, reclamando? Então vai ser difícil Deus te usar. Porque Deus só concede autoridade para quem se submete à autoridade. A partir do momento que você toma conta da sua própria vida, você não precisa de Deus. Você não precisa de líder. Você não precisa de igreja. Você não precisa nem de pastor. Afinal de contas, você é melhor do que o pastor. Se você pensa desse jeito, verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus está longe de você, pois ele não habita em pessoas rebeldes. Se você não concorda, você retruca. Viu lá o que o pastor falou? Viu lá? Eu não concordo. Então você nunca vai ser usado por Deus. Porque toda vez que Deus te der uma direção, você não vai fazer. Você vai retrucar. Eu estava ali fazendo ali o sabonetinho que a gente vai dar amanhã, e a minha esposa toda quebradinha. Ontem a gente saiu daqui o quê? Mais de meia-noite também de novo, né? E eu falei assim, vamos embora, filha, você está cansada? Ela falou, não, eu estou fazendo o meu melhor para Deus, porque eu quero que Ele abençoe meu parto. Quer dizer, ela entende. É assim que eu e a minha família pensamos. Se nós servirmos a Deus com o nosso melhor, Deus vai abençoar nós naquilo que nós queremos que Ele faça por nós. Põe no seu coração, o seu sucesso depende da forma como você serve a Deus. Sirva a Deus, faça para Deus. Amanhã pode vir um pastor melhor ou pior que eu, mas você vai continuar sendo uma coluna firme, uma rocha forte, porque você foi chamado por Deus. Você está dentro do propósito de Deus. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração em cima disso? Em nome de Jesus?